Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, estamos começando mais um podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimentos sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em Época de Coronavírus, vamos falar sobre como o projeto Justiça Inclusiva, que auxilia pessoas que precisaram se afastar do trabalho por conta de problemas com álcool e outras drogas, se desenvolveu durante a pandemia. Eu sou Marjulia Angonese e converso agora com Ana Inês Algorta Latorre, juíza federal substituta da 26ª Vara Federal de Porto Alegre, que atua nesse projeto. Doutora Ana Inês, muito obrigada pela sua participação conosco. Oi, Marjulia, uma alegria estar aqui. Eu cumprimento todos os ouvintes do Justa Prosa e estou muito feliz por poder conversar sobre esse projeto que a gente tem tanto carinho por ele, que é o Justiça Inclusiva. Bom, primeiro, para a gente explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, o Justiça Inclusiva é um programa que prevê a vinculação do auxílio-doença pago pelo INSS a partir de um acordo que prevê o tratamento das pessoas junto à rede de saúde pública, né? Eu gostaria que a senhora nos contasse um pouquinho mais sobre como surgiu esse projeto e também quais são os requisitos para que as pessoas possam ser incluídas nesse projeto, que já é um programa, na verdade, né? Isso, a gente começou chamando de projeto e agora ele já está bem consolidado, né? Então a gente está migrando para chamar de programa. Ele surge a partir de uma preocupação das varas previdenciárias que foi trazida pelo Dr. Eduardo Picarelli, quando estava na direção do foro, e reuniu uma série de pessoas ligadas ao planejamento e ao trabalho das varas previdenciárias para pensar sobre a questão das pessoas que postulam um benefício de auxílio-doença ou, às vezes, de aposentadoria pela questão da dependência química. Então, o que a gente percebia? Que as pessoas, muitas vezes, recebiam o benefício por um tempo, o auxílio-doença temporário, né? E depois elas retornavam de novo com o pedido de benefício porque não tinham conseguido vencer a sua doença, a sua dependência, e não tinham conseguido se estabelecer no mercado de trabalho ou estavam sem condições de trabalhar de novo. Então se percebeu que às vezes até o benefício servia para alimentar esse ciclo da dependência. E a gente começou a pensar como é que a gente poderia contribuir para que essas pessoas, então, elas tivessem um efetivo tratamento, né? Para que quebrasse esse ciclo, então, de elas permanecerem doentes. E a partir daí se pensou, então, com a participação também do INSS, da Procuradoria Federal, se pensou que se a gente pudesse oferecer um período estendido de benefício e vinculasse esse período estendido ao compromisso da pessoa de se submeter a tratamento, poderia ser uma forma interessante de estimular que as pessoas, então, frequentassem o tratamento. Essa foi a ideia inicial. A partir daí, a gente trabalha com bastante intensidade, né, para desenhar o programa, e surgiram várias outras ideias interessantes que eu já conto. Mas, então, ele surgiu assim, né, com essa preocupação de que a justiça, então, fizesse esse trabalho não só de alcançar o benefício, que é um direito da pessoa, mas também de pensar um pouco além daquele processo, né? Pensar a realidade das pessoas que têm uma dependência química. Bom, como é que é feita a seleção dessas pessoas, né, que podem participar do programa? Como é que se investiga isso, né? Porque não é a pessoa quem pede para participar, ou também pode ser? Alguns até pedem, mas como é que acontece? A pessoa, normalmente, ela ingressa com o pedido, com o processo judicial, pedindo o seu auxílio-doença. Muitas delas não falam na inicial que se trata de uma dependência química, então elas alegam razões psiquiátricas, mas não trazem a realidade da dependência já de cara. Isso foi mudando, claro, porque com o conhecimento que as pessoas têm agora do programa, a maioria delas já quer se vincular ao programa.
Então, já no início, na petição inicial, já vem o processo com essa informação. A equipe da 26ª Vara e as outras varas das outras subseções que também trabalham com esse programa hoje em dia, que é Santa Cruz do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, examina, então, a petição inicial e encaminha para um psiquiatra que já é vinculado ao programa. Por que isso é importante? Porque muitos dos nossos peritos, médicos psiquiatras, eles não têm um conhecimento tão específico da área de dependência química. Então, muitos deles vão ter dificuldade de entender em que consiste o programa Justiça Inclusiva. E a gente trabalha, então, com uma equipe de psiquiatras que são bem afins com a ideia do projeto, do programa, e que vêm também aperfeiçoando essa prática junto com a gente. A gente reúne bastante, conversa, orienta bastante. E uma vez passado, então, recebido pela vara de volta o laudo psiquiátrico, é feita a marcação de uma entrevista com as assistentes sociais da equipe. Essas assistentes sociais, elas vão fazer essa entrevista, então, que é de acolhimento, e ali elas explicam bem o programa para a pessoa entende bem com o que ela vai ter que se comprometer. Muitas vezes a pessoa recebe ali informações muito preciosas que ela nunca tinha recebido na vida, como o fato de que muitas vezes a dependência química ela decorre de uma comorbidade, ou seja, a pessoa sofre de alguma outra patologia psiquiátrica que, pela dificuldade de lidar, acaba desencadeando uma dependência química. E muitas vezes a pessoa sequer tem conhecimento de como que ela pode procurar um tratamento, como que ela pode se vincular a um tratamento na rede pública. Então, tem pessoas que chegam com anos de dependência química, tendo peregrinado por diferentes tipos de tratamento equivocados. Então, ali, a entrevista com as assistentes sociais da equipe, além de acolher a pessoa que está chegando, e fazer essa escuta, né, das questões dela, que acaba também sendo um momento super importante, ela orienta também de possibilidades que às vezes a pessoa já nem enxergava mais, ao longo de anos e às vezes uma vida inteira de estar sofrendo dessa doença e não estar sabendo como procurar ajuda. Existem várias situações de pessoas que sofrem de transtorno bipolar ou de depressão ou de outros problemas nesse sentido, né? E que, como eu já ouvi vários psiquiatras dizerem, inclusive, acabam utilizando o álcool como remédio, né? E aí acaba trazendo um outro tipo de problema para a situação. Então, acho que esses casos também devem ser bem frequentes, né, doutora? Sim, a gente percebe que a imensa maioria das pessoas que desenvolvem uma dependência química, ela responde a certas causas. A gente, desde o início, quando estava ainda desenhando o projeto e não tinha ainda começado, a gente convidou uma pessoa que é uma assistente social com muitos anos de experiência na área de dependência química, uma pessoa que trabalhou muito tempo na rede pública, que deu aula na Unicinos sobre o tema, então com muita qualidade para poder nos ajudar a entender essa realidade. E é a Ecléria, a Alencastro, ela integra até hoje a equipe do projeto. Hoje ela está cedida para a Justiça Federal para se dedicar exclusivamente ao programa. Então, a gente foi com ela também desenhando as várias etapas. E, na verdade, como esse programa ele faz parte ainda hoje do planejamento estratégico da Justiça Federal, e ainda hoje, faz 5 anos que ele está implementado, a gente segue reunindo com bastante frequência para continuar aperfeiçoando o projeto. Então, é muito rico, porque tem muita dedicação, muito trabalho envolvido para ir trazendo esse
resultado bonito que a gente vê hoje. Mas voltando para a tua questão de como a pessoa é selecionada, né, que eu estou me adiantando um pouco. A vara, ela faz uma pequena triagem, porque como o benefício previdenciário, ele é um benefício que substitui o salário, a gente tem um certo foco de que sejam pessoas que possam retornar ao mercado de trabalho, que possam se beneficiar do tratamento para esse fim, já que a gente está vinculando ao benefício previdenciário. Então, no começo, a gente não fazia essa seleção e acabavam chegando pessoas já muito prejudicadas, às vezes até não em razão da dependência, mas em razão da comorbidade que elas tinham, pessoas que já estavam num nível de prejuízo às suas funções, que dificilmente muito improvavelmente elas conseguiriam retornar ao mercado de trabalho. E aí a gente percebeu que para esse fim o programa então não estava, embora todas as pessoas mereçam tratamento, né? A gente tem claro isso, mas a gente foi obrigado a fazer uma escolha, porque também tem a capacidade limitada, né, das nossas equipes e dos serviços. E a gente quer trabalhar esse projeto com muita qualidade. Então não adianta todas as pessoas que postulam um benefício previdenciário por questão psiquiátrica serem incluídas. A gente tem esse critério de incluir os que realmente podem se beneficiar do tratamento. Entendi, até porque para se fazer o bom, às vezes não dá para mirar o ótimo, tem que se mirar apenas o bom, né? Não tem como, ou como a minha mãe costuma dizer, não dá para tentar abraçar o mundo de costas, né? O importante é que as pessoas consigam o tratamento adequado para elas mesmo, né? E aí nesse sentido, né? Depois que as pessoas aceitam ingressar nesse programa, quais que são as etapas que elas precisam cumprir, além dessa entrevista inicial com o pessoal do acolhimento? Então, depois da entrevista inicial, a pessoa já sai direto para a audiência. Não é no mesmo dia, claro, né? A próxima etapa é a audiência. E na audiência, então, vai ter o foco mais jurídico. A gente verifica que a pessoa compreendeu bem do que se trata o programa. Ela reafirma, então, seu compromisso de priorizar nesse período o tratamento. É explicado que ela realmente não pode trabalhar nesse período, que ela vai estar recebendo benefício para o seu tratamento. Geralmente vem na audiência o familiar que vai ficar, então, ajudando a pessoa a administrar esses valores, e isso vai constar no processo, né, que ela vai ter uma curadoria especial para esse fim, porque a questão da dependência química muitas vezes envolve um descontrole, né, com as despesas e dificulta que a pessoa administre. E a maioria deles, quando vem com familiar, concorda que alguém ajude, então, nessa administração. Na audiência também é explicado que vai ter uma entrevista meio, que ali pelo meio do programa, passados 6 meses, ela retorna então para a entrevista com o assistente social, para que seja verificado a evolução, como é que está indo esse tratamento, se tem algum aspecto que está deixando de ser considerado, e principalmente para que se comece a olhar mais específico para a possibilidade do retorno ao mercado de trabalho. Porque o que a gente viu? Que às vezes o serviço, no caso os CAPs, esqueciam de que a pessoa está no meio de um programa e que ela precisa, dali a 6 meses, o benefício vai deixar de ser pago e ela precisa então se preparar para poder ter capacidade laboral depois desse período. O que não significa que todos consigam, mas que sim tenham um esforço e um trabalho do serviço e da própria pessoa nesse sentido. E com o tempo a gente também viu que seria interessante para algumas pessoas poderem se qualificar melhor. Algumas delas têm que mudar de área, porque a área em que elas trabalham favorece, de certa forma, a dependência, ou o fato da dependência traz riscos para o trabalho que elas desenvolvem na sua área.
Então, a gente foi atrás de buscar convênios, e a gente tem convênios, então, com o Senai, com o Senac, para oferecer alguns cursos, e isso foi de grande estímulo para as pessoas, elas saberem que elas vão poder, eventualmente, se candidatar a esses cursos e melhorarem a sua qualificação, né? Poderem estar, às vezes, realizando o sonho de fazer um curso, de mudar de área, de se aperfeiçoar. Então, essa parte também tem sido muito bonita de poder oferecer um outro caminho, né, para as pessoas. Tudo fruto de trabalho, de diálogo interinstitucional, porque a gente, pela nossa iniciativa, a gente foi então trazendo parceiros, trazendo pessoas para perto e buscando essas possibilidades. E hoje em dia é uma grande rede, né? E por falar em rede, então voltando ali para o momento da audiência, quando a pessoa concorda então em participar, ela vai ser encaminhada. No momento da audiência, ela já tem uma consulta marcada na rede pública, já recebe o horário, o endereço, o nome do profissional que vai servir de referência, que vai receber ela lá, normalmente nos CAPs. Em algumas cidades não tem CAPs, então a gente encaminha para a Secretaria da Saúde, enfim, para outros serviços que já foram previamente contatados e que vão estar esperando, então, pela pessoa naquele dia marcado, que é um dia bastante próximo ao da audiência, né? Então, às vezes, a pessoa já tem, na mesma semana ou na semana seguinte, já vai ter esse primeiro momento no serviço. E, a partir daí, ela se vincula ao tratamento na rede pública. E, claro, cada serviço trabalha de uma determinada forma, vão ter as suas particularidades, mas um outro trabalho que a gente vem desenvolvendo são as reuniões com a rede, em que a gente conversa muito com os serviços que estão vinculados ao programa, tanto para resolver dúvidas, para falar de tópicos específicos, para troca de experiência e de conhecimento, e tem sido também momentos muito ricos em que os próprios integrantes da rede pública de atendimento têm tido a oportunidade de trocar conhecimento, de se encontrarem, de firmar os laços também entre eles, que muitas vezes, normalmente, não se tem essa oportunidade na prática, né? Embora fosse, idealmente, deveria existir. E a gente tem visto, então, esse momento como uma possibilidade também de os serviços irem se qualificando. Então, o projeto ele começa a assumir um caráter mais abrangente do que no início era esperado, né? E muito interessante, assim, as consequências positivas que trouxe a implantação do Justiça Inclusiva na Justiça Federal. Claro, o fato da gente sediar, da gente emprestar a chancela, o selo do Judiciário, também traz uma confiabilidade. A gente nota que as outras instituições, como é que eu vou dizer, se sentem mais amparadas também, né? Por estar sendo um programa desenvolvido pela Justiça. Mas o estabelecimento da rede, né, é uma coisa bem importante, porque a partir do momento em que a própria pessoa vê que não é, que o caso dela não está sendo analisado por uma pessoa, por um médico, ou por um advogado, ou por um juiz, mas sim por uma rede mesmo, né, muitas pessoas de mãos dadas para tentar resolver o problema daquela pessoa e inclusive para possibilitar
quebra de paradigma na vida dessa pessoa, porque quando a gente conhece alguma pessoa que tem um problema, né, de dependência química com álcool ou com outras drogas, o que se vê nas pessoas é que o grande problema é a desesperança, né, é a não existência de nenhuma possibilidade de mudança logo ali adiante, ou de mesmo de objetivos de vida. E aí, quando se vê que existem muitas pessoas que todas elas, cada um pode ajudar de alguma maneira, eu acho que isso é o grande potencial, né, do programa, no sentido de realmente estabelecer uma mudança de vida para essas pessoas que acabam se pegando numa situação de desamparo, né? E aí, nesse sentido que eu lhe pergunto, doutora, a partir de março houve algumas restrições, né, impostas pela pandemia de Covid-19, e aí como é que essas equipes todas, né, se adaptaram para que as pessoas que estavam já no programa continuassem sendo atendidas e para que novas pessoas pudessem continuar entrando no programa? Como é que isso se desenvolveu? Então, o atendimento na rede pública, ele ficou um pouco mais difícil, né? Porque os CAPs trabalhavam muito com grupos e a partir do momento em que vem a pandemia, eles tiveram que se readequar e cada um fez isso à sua maneira. A maioria deles passou a instituir, então, um acompanhamento semanal por telefone. Então, para não deixar as pessoas sozinhas, elas começaram a ser acompanhadas assim. Bom, a gente ainda não consegue precisar como é que foi isso em termos de resultado, né? Mas claro que é uma mudança grande. E da parte nossa, do judiciário, a gente ficou pensando como é que poderia dar continuidade ao programa. E no início da pandemia, a gente fez muitas reuniões virtuais para poder desenhar, então, esse novo jeito o mais rápido possível. E acabamos optando por também funcionar de maneira virtual. Então, tanto a entrevista social foi adaptada para assumir um formato virtual, quanto as audiências começaram a acontecer virtualmente também. E a gente esperava que fosse ter mais dificuldade, até porque muitas das pessoas que nos procuram, né, que ajuizam os processos, são pessoas bastante necessitadas do ponto de vista econômico, né? E, na verdade, a gente se surpreendeu positivamente porque não teve praticamente ninguém que tivesse impossibilidade de acesso. Hoje em dia, quase todo mundo tem acesso a um celular, enfim, ou alguém da família, e funcionou super bem. As assistentes sociais, elas até relatam que teve uma melhora de qualidade das entrevistas, porque o que elas notaram? Que o fato da pessoa estar em casa ou no ambiente dela, né, em que ela se sinta à vontade, tornou mais fácil que ela falasse de si, que ela colocasse a sua realidade, do que no ambiente da Justiça Federal, que é um pouco intimidador às vezes. A gente não se dá conta, né, porque é o nosso dia a dia, mas para alguém que chega pela primeira vez, para alguém de origem humilde, às vezes os nossos prédios, as nossas instalações podem estar sendo um pouco opressivos nesse sentido. E as pessoas, então, conseguiram se sentir mais à vontade, trouxeram mais informações, falaram mais relaxadamente sobre as suas questões. E também as assistentes sociais conseguiram ter uma dimensão mais precisa da realidade das pessoas quando elas estão falando a partir das suas casas. Então, foi considerado que houve uma melhora na qualidade das entrevistas sociais, a partir delas terem passado a ser virtuais. E as audiências aconteceram também, um pouco em menor número, porque também tem uma questão de que as perícias médicas não aconteceram no início de maneira virtual, aconteceram de uma outra forma, com a análise de documentos, de uma forma simplificada, e nesses casos
o INSS não se dispôs, a Procuradoria não teve autorização para fazer acordo. Então, diminuiu um pouco, de maneira geral, o número de acordos. E também diminuiu para o Justiça Inclusiva. Mas aqueles que puderam acontecer, aconteceram tranquilamente, com bastante sucesso. Esse ano, então, a gente vai ter menos, em razão dessa realidade, a gente vai ter menos pessoas ingressando no Justiça Inclusiva, mas a gente vai ter a continuidade do programa e o aperfeiçoamento em vários aspectos. Até porque a equipe seguiu reunindo durante esse tempo todo, a equipe do planejamento, e conseguimos, então, produzir muita documentação, consolidar alguns entendimentos, projetar a divulgação interna do programa, para que outras varas e subseções possam aderir também. Então, tem sido um ano que foi bem produtivo. Apesar da pandemia, foi bem produtivo para o programa Justiça Inclusiva. Eu me esqueci de mencionar uma outra etapa, que é a etapa... Bom, antes disso, vamos falar dos serviços. Estou voltando para a tua pergunta anterior, Marjúlia, que ficou faltando uma parte da resposta sobre as etapas aqui em que a pessoa passa pelo programa. Claro, é Ela que eu vai se também me tratar na meto rede. um pouquinho, né? Falo um pouquinho demais e às vezes acabo interferindo na linha de pensamento, mas existem outras etapas então no processo de tratamento da pessoa. Isso. É que eu também começo a falar e me entusiasmo, porque é muita informação, é muita riqueza, né, que envolve um programa como esse. Mas, então, o que eu estava trazendo é que ele entra na rede pública e ali ele fica, então, sendo tratado pela rede pública e existe um monitoramento por parte da Justiça. Por quê? Porque, embora as recaídas façam parte do processo de tratamento de uma dependência química, a pessoa se compromete a continuar vinculada ao tratamento. Então, uma vez que se configura uma evasão, a pessoa vai ser desligada, uma evasão sem intenção de retorno, né, não por uma intercorrência da própria enfermidade, ali a pessoa, então, vai ser desligada do programa. Porque a condição de permanência é justamente que a pessoa permaneça vinculada, né? E então, para isso, tem o monitoramento, que foi desenvolvido um instrumento específico pela nossa equipe de assistentes sociais, e esse instrumento, ele deve ser respondido pelo serviço e encaminhado para a equipe para ir sendo formado também para se ter as informações no processo, e também para a gente ir formando um conhecimento em termos de programa, porque a partir de certo momento a gente tem, então, já vários casos, né, que foram monitorados, que foram acompanhados, e existe a condição de se fazer um estudo até dos resultados, né, de como se chega, como se desenvolve e qual o tipo de resultado positivo do programa. Pois é, E era aí, justamente isso que eu ia lhe perguntar, né? Como é que é a avaliação que a senhora faz em relação aos benefícios em termos sociais, né? Pensando no programa mais como uma iniciativa macro, né? No sentido de resolver não só um problema, mas vários problemas na vida dessas pessoas e das suas famílias também, né? Eu já te respondo essa, mas só para terminar das etapas. Tá Senão bom. fica etapa a última etapa, então, é uma entrevista de encerramento que a gente tem feito com um tom de celebração e tem feito coletivamente, que é um momento em que é marcado, então, para todas as pessoas que terminam o programa num determinado mês, e é aberto para os familiares, e é uma roda de conversa, de troca de experiência,
entre eles, em que eles podem falar, então, de como foi passar pelo programa, quais são suas impressões, suas expectativas. E também é um momento bastante especial, muito bonito, em que as pessoas trazem as suas experiências, seus agradecimentos. Nem sempre a gente percebe que eles estão em condições de retornar ao mercado de trabalho, e então ali muitas vezes também trazem suas dúvidas e são orientados, porque a partir dos 12 meses a justiça não tem como dar continuidade no mesmo processo ao benefício. Então a gente orienta para as pessoas que não estão prontas poderem fazer um pedido de prorrogação do benefício junto ao INSS. E às vezes é nesse momento que surge, então, essa questão. E aí a gente não tem, no momento, esse estudo sistematizado, a gente está desenvolvendo ele, porque, claro, são muitos dados, né? Muita quantidade de informação sobre o resultado do programa. O que a gente percebe muito claramente é que existe uma melhora significativa de todos os participantes. A gente tem casos de pessoas que retomaram o contato com a família, que retomaram casamentos, que retomaram vínculos com os filhos, a partir do momento em que elas enxergam uma perspectiva diferente. Pessoas que voltam a conseguir trabalhar, pessoas que estavam em situação de rua e deixam a situação de rua. Então, assim, tem relatos muito, muito tocantes, né, dos participantes do projeto, e a gente vibra, então, com cada um deles, porque se percebe o quê? Que é um esforço coletivo, é um esforço interinstitucional, um trabalho conjunto, mas que deveria ser o olhar de cuidado que a sociedade, de maneira geral, tivesse, né? Que tivéssemos uns com os outros, né? E claro que as instituições também são para isso, né? Para poderem alcançar os bens da vida para as pessoas. Então, o programa, ele é muito recompensador nesse sentido, da gente ver que é um trabalho conjunto que vai além do que cada um de nós poderia oferecer individualmente ou como instituição isolada, e como é importante que as instituições trabalhem juntas e as pessoas trabalhem juntas. Eu falo as pessoas porque as instituições são compostas por pessoas, né? Então, se as pessoas não tiverem vontade numa instituição, não adianta que tenha uma norma, uma determinação ou um chefe que imponha algo, né? Eu acho que vai muito da motivação e da compreensão de cada um dos envolvidos. E aí também destacando a Procuradora Federal, que é nossa parceira nesses acordos, que representa o INSS, que é a doutora Eunice, que foi destacada, então, para cuidar da justiça inclusiva, e a equipe da 26ª Vara, que é a vara onde eu trabalho, é a vara onde começou o programa, para depois poder ser estendido para as outras, e que é composta por pessoas muito especiais e dedicadas, que vêm, então, construindo no dia a dia o trabalho nesses processos, o trabalho com esse programa, com essas pessoas. Bom, para a gente encerrar, doutora, eu queria lhe perguntar, assim, de todo esse processo que a senhora mesmo disse, né, que já vai aí ao longo dos últimos 5 anos, o que a senhora avalia como um aprendizado para outros projetos que também tenham um cunho social, que pensem um pouquinho para além do processo físico, digamos assim, do processo, que não é físico, que é virtual, mas enfim, né, de tentar mudar a realidade das pessoas que fazem parte desses processos? Então, esse é um aprendizado que a gente tem com a conciliação, né? Como a gente recebe
às vezes, processos que pareceriam repetitivos e que a gente se vê obrigado a olhar para a realidade que está para além dos processos judiciais e pensar essa realidade, né, um pouco mais profundamente. Então, às vezes, a gente se depara até com questões econômicas e sociais que estão levando a que aconteça esse ajuizamento em grande número de uma determinada matéria. E a gente, então, pensa em trazer para a mesa todos os envolvidos e poder fazer um trabalho colaborativo, fazer um trabalho conjunto. E eu acho que o sucesso do Justiça Inclusiva mostra, mais um caso em que a gente consegue perceber claramente como é importante, então, o diálogo, como é importante o comprometimento dos diferentes atores, como é importante o trabalho coletivo, o trabalho conjunto, para que se possa, então, transformar as realidades, né? Não simplesmente dar conta dos processos que caem na nossa mão enquanto judiciário. A gente tem outros exemplos em que foi trabalhado com essa visão um pouco mais ampla e que também são extremamente gratificantes pela possibilidade de transformar realidades. Muito bonito esse exemplo de vocês, doutora. Muito obrigada pela sua participação no Justa Prosa desta semana. Foi um grande prazer tê-la aqui conosco hoje. Para mim também foi um grande prazer poder estar participando e falar desse trabalho que eu adoro e poder também estar mostrando um pouquinho do que faz a 26ª Vara, que é um projeto que eu também acredito muito, que é a melhor estruturação da conciliação na Justiça Federal. E te agradeço muito pela oportunidade e espero que a gente possa conversar outras vezes. Um abraço grande, um abraço para todos os ouvintes. Com certeza, as portas do Justa Prosa estão sempre abertas, apesar de ser uma porta virtual para um programa que é de áudio, né? Mas as portas estão sempre abertas para toda a equipe de vocês aí. Parabéns novamente pelo trabalho de vocês. Nós ouvimos a juíza federal substituta da 26ª Vara Federal de Porto Alegre, Ana Inês Algorta Latorre, que nos contou um pouquinho das experiências com o projeto Justiça Inclusiva. Esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia do podcast Justa Prosa. Participe você também, dando suas sugestões de abordagem ou mandando perguntas para os nossos entrevistados pelo e-mail secom@trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo episódio.